Olá, eu sou Juvândia Moreira, presidenta do Sindicato dos Bancários, e nós estamos começando mais um Contraponto. Contraponto é uma parceria do sindicato com a Barão de Tararé e os blogueiros progressistas. É um programa que vai ao ar uma vez por mês e normalmente é ao vivo. Hoje, devido à agenda, né, do nosso convidado ilustre, uma agenda nacional, né? E hoje a gente está gravando esse programa, né? E, portanto, não vamos poder responder as perguntas, né, ao vivo. Bom, e nosso convidado é nada mais, nada menos que Jean Willis, que dispensa a apresentação, né? Mas, de qualquer maneira, eu vou dizer, ele é jornalista, com mestrado em Letras e Linguística pela Universidade Federal da Bahia, bom, já foi professor, e hoje deputado federal pelo Rio de Janeiro. Mas é uma pessoa que representa uma causa e que brasileiros, né, de todos os estados se sentem representados por ele. E nós aqui, queria dizer também que eu também me sinto representada pelo seu mandato. Bom. E acho muito importante tê-lo como deputado, né, fazendo as lutas que você faz. Para começar esse nosso primeiro bloco, a gente está aqui com Altamiro Borges, que é um dos nossos parceiros nesse debate. Olá, Altamiro. Tudo bem, mocinha? Tudo bem, e você? E também o Helder Lima, da Rede Brasil Atual. Tudo bom? Olá, tudo bem, Helder? Bom, nós vamos começar. Bom, a gente tem aqui um vídeo, né? Esse vídeo retrata um momento, acho que de muita vergonha para o Brasil, um momento difícil para a gente, né? É um momento que se concretizou um golpe, né? E a gente queria só uma fala tua neste momento como deputado, na votação da admissibilidade do impeachment. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou constrangido de participar dessa farsa, dessa eleição indireta, conduzida por um ladrão, urdida por um traidor, conspirador e apoiada por torturadores, covardes, analfabetos políticos e vendidos. Essa farsa sexista, em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias, dos trabalhadores da cultura, dos sem teto, dos sem terra. Eu voto não ao golpe e durmam com essa, canalhas! Muito bem, parabéns. Eu acho tão louco, porque eu assisto isso, foi tão recente, né? E me parece tão distante ao mesmo tempo, o tamanho, o impacto que foi para nós brasileiros, para a nossa história, essa votação, o resultado dela, a maneira como ela foi conduzida, o que estava acontecendo ali. Vocês percebem que a minha voz vai aumentando, porque os gritos eram muitos xingamentos, muitos insultos, enquanto a gente pronunciava o voto. E é as isso. pessoas não estão ouvindo, né? Os microfones, em casa, mas... os microfones não captavam, mas estava lá, os insultos estavam ali presentes. E antes de iniciar a votação, o clima no plenário da Câmara já era um clima de tensão, de muita tensão, né? Eles estavam constrangendo a gente de todo jeito mesmo, os deputados favoráveis ao impeachment, e de uma maneira truculenta. Eles estavam, na verdade, naquele momento, por cima da carne seca, para usar uma expressão lá do Nordeste. Quer dizer, eles tinham maioria, eles sabiam que eles sairiam vitoriosos daquela votação, eles tinham a favor deles a mídia de massa, a Rede Globo decidiu participar dessa farsa e transmitir ao vivo no domingo. Quer dizer, Eduardo Cunha montou o bandido agora que foi afastado, tanto do mandato quanto da presidência da Câmara por crime de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, tráfico de influências, ou seja, todos os crimes aí, que a gente já sabe. Ele conseguiu marcar a sessão para um domingo, e aí a Rede Globo entrou dando esse aparato mediático para transformar aquilo num espetáculo. A esplanada foi dividida em 2 times. E, ao fim e ao cabo, o tiro saiu pela culatra, porque o Brasil se mirou naquele espelho e não gostou do que viu ali, né? Se envergonhou. Se envergonhou. Aliás, a gente fez uma capa de Folha Bancária dizendo exatamente isso, né? E que era o Brasil ficou envergonhado, o mundo todo olhou para o Brasil. O mundo sentiu vergonha alheia. Ficou com vergonha do Brasil. E a maioria dos brasileiros, mesmo os brasileiros que eram favoráveis ao impeachment, ficaram envergonhados com o tom, com as falas, com aquele sistema político que foi desnudado ali, né? E, de alguma maneira, a imagem refletida naquele espelho, ela não é totalmente mentira. Aquele Congresso Nacional não representa a diversidade brasileira, se a gente pensar na quantidade de mulheres que tem lá representadas, se a gente pensar na quantidade de pessoas autodeclaradas negras ou afrodescendentes, se a gente pensar na quantidade de homossexuais, só tem um assumido, que sou eu,
e é importante dizer assumido, não tem povos indígenas ali representados, poucos representantes dos sindicatos de trabalhadores, só o sindicato patronal está ali verdadeiramente representado, as corporações comerciais. Então, se por um lado é verdade que o Congresso não representa por essa razão, por outro, o Congresso representa preconceitos que estão profundamente arraigados ainda na alma da maioria do povo brasileiro. Preconceitos de raça e étnicos, né? Em relação às etnias, preconceito de gênero, muito machismo, preconceitos em relação à identidade sexual, identidade de gênero, orientação sexual. De alguma maneira, o conservadorismo do Congresso, de uma maneira em geral, não só da Câmara dos Deputados, mas também do Senado, o conservadorismo ali presente reflete um conservadorismo que está, sim, na alma da maioria do povo brasileiro. Agora, foi um show, desculpa, Giovana, foi um show de horrores e de uma hipocrisia impressionante, né? Porque o sujeito mandava beijo para a mulher e pelo Zap Zap mandava declaração para amante. Aí o outro elogiava a decência do pai e o pai era preso. É uma coisa... O marido foi preso. também. Eles foram desmontados. É porque era um festival de hipocrisia, de demagogia. Era um escárnio, né? Uma gente que está, boa parte dela, ou se não for a maioria, comprometida com escândalos de corrupção. Uma gente que se comporta como barba azul, né? Escondendo seus esqueletos no armário e apontando para os outros. E é isso, eles foram caindo um a um, como peças de dominó, logo depois. Esse próprio governo aí, esse governo golpista interino, ele está se desnudando e se desmanchando. Não se sustenta, né? Um governo que se montou com o discurso da salvação, e vamos botar muitas aspas nessa salvação, agora se vê desmascarado nacionalmente como, na verdade, um governo de uma camarilha de corruptos que quer se livrar, na verdade, das punições, né? É Verdade. isso. Helder. Como é que você avalia a questão da representatividade? Você falou que o Congresso não representa, né, a população brasileira. E como é que nós vamos sair Olha, a representação ela está em crise, isso é um fato. A representação política está em crise não só no Brasil. Há uma crise da representação política no mundo, porque há uma transformação em curso no mundo, uma transformação decorrente dessa globalização tardia, sobretudo a que se dá por meio das novas tecnologias da comunicação e da informação. Isso tem imposto sobre os sistemas políticos uma exigência de transparência e o sistema político nem sempre responde. No caso do sistema político brasileiro, ele sempre foi blindado e ele sempre se manteve blindado do resto da sociedade civil. A sociedade civil pouco participou das instâncias decisórias, assim ele se mantinha e essas novas tecnologias agora estão rompendo essa blindagem. Essa crise não está só no parlamento, há uma crise dentro dos próprios movimentos, nos sindicatos, né? Os sindicatos estão se confrontando com uma questão que é interessante. Os sindicatos sempre priorizaram uma agenda de classe, que a gente pode dizer assim, a questão do conflito de classe, a relação entre empregados e patrões. Mas as questões de gênero, por exemplo, foram lá e invadiram os sindicatos. Afinal de contas, como é que fica a posição das mulheres? Como é que os homens trabalhadores que estão na greve, com o megafone nas ruas, como é que fica a questão desses homens chegarem em casa e bater nas mulheres? Ou oprimi-las, né? Ou não considerar o trabalho doméstico um trabalho, né, a ser respeitado, reconhecido e protegido. Como é que fica a questão dessa relação com as questões, por exemplo, colocadas pela comunidade LGBT, e as questões raciais, do empoderamento dos negros? Quantos negros estão à frente? Então, essas questões todas, elas estão presentes não só no parlamento, mas em outras instâncias que também estão vivendo crises de representação. E essa crise não é necessariamente ruim, crise não é ruim, crise é um momento da gente, inclusive, encontrar novos caminhos, e eu acho que a gente está encontrando esses novos caminhos, sabe? Eu quero crer que as próximas eleições livres, por exemplo, mais livres do financiamento empresarial de campanha, e diante dessa exigência de transparência, por uma qualidade de políticos mais comprometidos, digamos, pelo menos com a razão, eu creio que depois de 2018 o resultado vai ser outro, né? Nós teremos um parlamento melhor, contrariando o que diz Ulisses Guimarães, de que o parlamento é sempre pior do que o anterior, né? Mas eu quero crer, Miro, de verdade, que isso vai acontecer, sabe? Você acha assim, que eles não têm uma articulação para retomar o financiamento empresarial de campanha? Bom, corremos esse risco aí? A articulação tem porque é isso, o sistema ele quer se manter, essa ordem ela quer se manter de qualquer jeito. Eu volto a dizer, não só aqui, em outros lugares do mundo também essa ordem quer se manter, né? Sobretudo porque essa ordem serve ao capitalismo neoliberal, né?
Ela quer se manter, mas não. O que eu estou falando de uma coisa não é de curto prazo, né? É mais de médio prazo e longo prazo. Essa ordem ela quer se manter, mas ela não tem como se manter, porque tem uma transformação em curso que é irreversível. Quer dizer, as questões ambientais elas não vão voltar para a invisibilidade. Né? Cada vez mais é premente pensar a sustentabilidade no mundo em que os recursos estão cada vez mais escassos, né? Então, nós temos que pensar um desenvolvimento cada vez mais sustentável. E isso implica repensar, por exemplo, questões simples, cotidianas, como a mobilidade urbana. Né? Não tem espaço para tanto carro mais. As questões de gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Alguém imagina que os homossexuais e as pessoas transexuais vão voltar para o armário? Alguém imagina que a gente vai se silenciar? Alguém imagina que as mulheres vão aceitar de bom grado esse conjunto de violências que se abateu sobre elas até hoje, que vai da violência física mesmo, doméstica, até a violência simbólica da exclusão do mercado de trabalho? Não vai. Então, essa transformação, nós temos agora um movimento que é de pré-amar, né? Que o povo que vive na praia sabe disso, né? Quando a maré trava. Mas depois, essa onda, ela vai avançar. É isso que eu estou dizendo, sabe? Há esses gritos agora, há esse fascismo emergindo nos Estados Unidos, com Donald Trump, se a gente vê o Estado Islâmico, essas figuras abjetas daqui, que eu não gosto nem de falar o nome para poder não promover esses canalhas daqui, mas os fascistas daqui, os mitos, os falsos mitos da vida, essa onda fascista, ela é mais uma reação diante dessas transformações. Ela quer se manter, é o último grito dela, os últimos gritos, mas não tem como se manter. Miro. Eu gostaria de pegar mais o aspecto desse quadro político com o Temer. Sim. Sair um pouquinho. Como que você está avaliando esse governo Temer, nesses 2 meses de existência? Esse governo Temer dura até 2018? Dilma pode ainda voltar? Como que você vê a votação no Senado? Existem propostas sendo formuladas para tentar derrotar os golpistas no Senado, por exemplo, uma proposta do plebiscito. Eu queria que você desse qual a sua avaliação do quadro político. Bom, essa é a minha avaliação, certo? Tá. Eu creio que há, sim, uma chance da Dilma voltar. Né? Se ela voltar, e há essa chance dela voltar, da votação no Senado não ser favorável ao impedimento dela. Se ela voltar, ela sabe que ela não tem ambiente legislativo parlamentar para governar. Então, quando ela sinalizou que iria consultar a sociedade através de um plebiscito, eu achei a decisão mais acertada. Ela sai ganhando em todos os casos. Se a sociedade disser que quer antecipação das eleições gerais, aí tem que ser antecipação das eleições mesmo, ela sai ganhando. Porque a sociedade quer, e aí se a sociedade quer, o Congresso Nacional, que diz representar a sociedade, não pode contrariar essa decisão. A maioria quer antecipar as eleições. Então, em 2017, acontecem eleições gerais e deputados e senadores perdem 1 ano de seus mandatos ali. Se, ao contrário, as pessoas disserem, não, a gente quer que você governe até 2018, também ela sai vitoriosa e o Congresso também não vai ter o argumento de dizer que está sabotando ela porque a população não quer mais esse governo. A população quer o governo. E a Dilma sinalizou que vai jogar muito mais com a sociedade civil organizada e menos com o Congresso Nacional. Para usar as palavras dela, ela disse que cometeu erros e não crimes, e eu concordo. Ela cometeu erros gravíssimos, que foi ceder cada vez mais a essas forças conservadoras que compunham, em tese, a base do governo. O governo Michel Temer está caindo de podre, essa é a verdade. Os institutos de pesquisa, que são tão diligentes em fazer pesquisa, fizeram muitas pesquisas para avaliar os governos Lula e Dilma, de repente pararam de fazer as pesquisas. Demoraram. Mas como não podem parar para não... Perder de vez sua função? Para não se exporem tanto, né? De não se mostrarem tão partidários, tão golpistas, digamos assim, eles decidiram fazer. E aí a gente viu o desastre, né? 13% de avaliação positiva e mesmo assim o Globo preferiu falar da avaliação positiva e não da avaliação negativa. Então é isso, é um governo rejeitado pela maioria da população, é um governo implicado em escândalos de corrupção, né? O áudio do Jucá é um escândalo, é escandaloso, é lamentável que essa imprensa que a gente tem não tenha dado a devida atenção. É lamentável que Jucá não tenha ido para a prisão, como Delcídio foi, porque para mim o que ele fez é tão grave quanto o que Delcídio fez. E isso mostra também que a nossa justiça não tem agido com equidade, né? Essa é a verdade. Então, essa avaliação que eu faço do governo é um governo de gente
Claro que eu estou falando aqui da maioria das pessoas que foram indicadas para os ministérios, porque nós temos pessoas de valor nesse governo que, lamentavelmente, aceitaram fazer parte desse governo, como a Flávia Piovesan, que é uma pessoa que eu admiro e que está na Secretaria de Direitos Humanos, né? Aceitou assumir uma secretaria rebaixada no Ministério da Justiça. Tem umas figuras, sobretudo do segundo escalão, que eu ainda respeito. Tá difícil, né? Mas no primeiro escalão é um horror, né? É um horror, se a gente pensar, por exemplo, no ministro da Educação, o Mendonça Filho, aquele homem é constrangedor ver aquele homem à frente da pasta da educação. E é mais constrangedor ainda ele receber, as primeiras pessoas da sociedade civil que ele recebe são representantes de grupelhos fascistas que atuam na internet de maneira a intimidar pessoas, a constrangê-las, a difamá-las, a caluniá-las, né? Aquilo foi um espetáculo também grotesco, né? O ministro da Educação receber aquela gente. Mas é simbólico da visão deles sobre educação. Sim, fora ele ter dado fim ao Ministério das Mulheres, ao Ministério dos Direitos Humanos, Secretaria dos Direitos Humanos, transferi-la para o Ministério da Justiça, e aí o Alexandre de Moraes paralisou as atividades, né, no que diz respeito à promoção e defesa dos direitos humanos, paralisou todas as atividades por 90 dias. Ele não só acabou com o Ministério das Mulheres, como ele não colocou nenhuma mulher no primeiro escalão. Quer dizer, quando foi colocar, foi a Pelais aí, que também não é a melhor das representantes. É isso, não tem negros no primeiro escalão. É o que eu chamo de República do Viagra. Muita testosterona, pouca melanina. Agora, é um governo... Você acha que existe a possibilidade ainda da Dilma voltar? Sim. Em função de clamor popular, em função do desgaste tão rápido do Temer, 13% de aprovação. Agora, é um governo também profissional, é um governo que representa quem governou durante 500 anos, Sim. que tem muita capacidade de negociação. Então, fez acordo com os governadores, Sim. fez a DRU, né? Tem feito várias, mesmo coisas que pegariam mal na sociedade, poderiam fazer com que o índice de aprovação caísse mais ainda, tipo Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, recuou, Sim. Reforma da Previdência, recuou temporariamente. Não é um governo que pode se sustentar na votação do Senado? Ele pode se sustentar, vai se sustentar por isso, por um fisiologismo. Né? Vai se sustentar pelas velhas práticas políticas que sempre gangrenaram o nosso sistema político, que é a troca de favores, a distribuição de cargos, a compra indireta de parlamentares para sustentar os seus programas e as suas políticas. E isso, se isso acontecer, Miro, e pode acontecer, porque eu disse que há uma chance da Dilma voltar, não quer dizer que ela vá voltar. E isso pode acontecer, isso desnuda que a nossa democracia é uma farsa. A nossa democracia tem dono. A nossa democracia pertence à plutocracia brasileira. Aí cabe a nós, progressistas, de esquerda, pessoas com vida, com pensamento, desmoralizar cada vez mais através dos nossos canais, dos nossos meios de comunicação, que são poucos, mas também podem ser eficazes, desmascarar essa farsa, né? Mostrar o quanto, por exemplo, a imprensa é condescendente. Quer dizer, ela que montou uma narrativa anticorrupção, agora é condescendente com esse escândalo, que é essa compra indireta mesmo, distribuição de cargos para garantir o impeachment no Senado, por exemplo. Né? A imprensa é condescendente com o envolvimento direto das figuras do governo Temer em escândalos de corrupção investigados pela Lava Jato. Né? Precisamos, inclusive, também contrapor a Lava Jato. A Lava Jato não é uma vaca sagrada. E a gente precisa mostrar o quanto a Lava Jato tem agido, não agora, mas desde sempre, de maneira parcial, seletiva. Né? Uma indignação seletiva, uma polícia que tem agido de maneira bastante seletiva, a Polícia Federal, sob um comando de um juiz que age seletivamente, que é o Sérgio Moro. Né? O Sérgio Moro não tem compromisso necessariamente com a justiça. Ele tem compromisso com um partido, com um lado das forças em conflito. Né? É isso. Então, isso pode acontecer. Esse governo pode se sustentar, sobretudo, porque ele está agradando a plutocracia. Os ricos não querem perder. Diante da crise econômica, o que vale para os ricos é um outro ditado que se diz muito no Nordeste: farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? E olha que a farinha não é tão pouca, porque eles nunca deixaram de ganhar nos governos Lula, não deixaram de ganhar no governo Dilma, mas porque a crise poderia afetar, em alguma medida, os lucros e privilégios dessa gente, eles decidiram, então, tirar do condomínio do poder o sócio mais novo e minoritário, que, apesar de ter feito parte da festa, ainda se importava com os mais pobres.
E aí decidiram tirar o PT e para isso valeu criminalizar deliberadamente o PT e, por extensão, toda a esquerda, né? Montar uma narrativa de associar o PT e apenas o PT à corrupção, como se o PT tivesse fundado a corrupção nesse país, uma narrativa que foi construída, sustentada sobretudo pelos meios de comunicação de massa. E os meios de comunicação de massa no Brasil, eles são os porta-vozes da plutocracia, essa é a verdade, entendeu? É isso, como ele tem agradado essa gente, talvez ele se mantenha. E o Supremo, o que você diz disso? Porque também tem uma omissão, né? Olha, no Brasil a justiça, ela nunca foi justa. Digamos assim. Lado, né? Ou dito de outra maneira, no Brasil nem todos nós tivemos acesso à justiça. Se a gente pensar, por exemplo, num aspecto da justiça que é um encarceramento, o aprisionamento de pessoas, e sobretudo se a gente pensar na quantidade de prisões provisórias que tem nesse país, e se a gente pensar no perfil socioeconômico de quem está preso, a gente vai ver que a justiça sempre serviu à gestão da pobreza por meio do encarceramento e por meio da impunidade, de manter impune quem hoje executa quase que um programa de extermínio de pobres nas periferias sob a desculpa da guerra às drogas. Se a gente pensar na quantidade de pessoas que são injustiçadas nesse país, a gente está vendo só se reproduzir num outro nível agora e com outras pessoas, algo que já vinha sendo feito com os pobres, que é você não ter o tempo das garantias serem atropelados, a presunção de inocência, você ser preso da maneira mais arbitrária possível. Antes, uma vez eu ouvi dizer, alguém me disse para mim assim, né? Nesse país só se combate preto, pobre e puta. Usaram essa expressão. Era um ditado muito corrente, né? Agora apresentaram mais um P. Isso. E não foi agora, necessariamente. Na verdade, antes mesmo do PT chegar ao poder, quando o PT era uma força, um partido de esquerda, pleiteando chegar à presidência da República, já em 89, a partir da primeira eleição do Lula, a primeira candidatura do Lula, já se dizia que nesse país só se prende pobre, preto, puta e petista, porque a gente não pode esquecer de todas as armações que foram feitas, por exemplo, pegar os sequestradores do Abílio Diniz e colocar com a camisa do PT. Toda a criminalização que foi feita do PT ao longo desse tempo, né? Então, agora a justiça continua cumprindo essa função. Não estou dizendo com isso, é importante dizer, eu não estou inocentando aqui as pessoas do PT que se locupletaram, que se deixaram picar pela mosca azul, que participaram de esquemas de corrupção. Não estou isentando elas de culpa e não acho que elas tenham que ficar impunes. Não é isso. Não confundam o que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é que não foi o PT que inventou a corrupção. O que eu quero dizer é que há um partido apresentado pela imprensa como um partido de moralidade e que é imoral, que é o PSDB, que é um partido que tem muitos esquemas de corrupção montados nos estados e também em nível nacional e que não sofre a mesma perseguição, a mesma criminalização, nem é alvo da justiça da mesma maneira que o PT é. E eu estou falando isso, eu não sou petista, nunca fui filiado ao PT. Eu digo isso porque eu sei que a criminalização do PT se estende ao conjunto da esquerda. E se há alguém de partido de esquerda hoje aderindo a esse antipetismo, essa pessoa não perde por esperar, porque mais cedo ou mais tarde se voltará contra ela também. Essa é a questão. Então, quero deixar isso claro. Muito bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já a gente retoma. Todo mês vai ao ar no site do Sindicato dos Bancários e Rede Brasil Atual o programa Contraponto, sempre uma entrevista ao vivo com blogueiros e bancários, a partir das 19 horas, retransmitido em diversos sites do país. A iniciativa é uma parceria do sindicato com o Centro de Estudos de Mídia Alternativa, Barão de Itararé, um espaço livre e democrático para questionamentos, com assuntos relevantes onde a população pode participar pelo Twitter e Facebook. Bom, nós estamos de volta no Contraponto com Jean Willis, o Miro, da Barão de Itararé, o Helder Lima, da Rede Brasil Atual. E nós estávamos aqui falando, né, já conversamos bastante sobre a conjuntura, sobre a votação, né, de admissibilidade do impeachment, as possibilidades do governo Temer. E, enfim, começamos conversando sobre isso no primeiro bloco. E eu queria que o Jean falasse um pouquinho aqui, e o Miro e o Helder pode ficar livre para perguntar, sobre o papel das redes sociais.
que assim, que eu penso o seguinte, em 64 a gente sofreu um golpe, a gente não tinha alternativa de comunicação. Então teve toda essa grande imprensa apoiou o golpe, né, como apoiou agora. Sim. Né, como apoiou agora. Mas agora a gente tem as redes sociais. Eu queria ouvir de você que é uma pessoa que está muito nas redes sociais, né? As pessoas, um ativista, as pessoas te acompanham pelas redes, né? E você tem opiniões fortes, eu acho que é importante isso, né? Você marca suas opiniões, isso ajuda a formar a opinião. E tem uma juventude muito, né, nas redes sociais. Conectada, né? Muito conectada, muito ligada. Eu acho que não é à toa que essa juventude também está, né, tem uma grande juventude militando contra o golpe. Sim. Além disso tudo, eu também sou professor de teoria da comunicação. É verdade. Eu, até pouco tempo, dava aula nos cursos de comunicação, de jornalismo, e dava aulas especificamente sobre teorias da comunicação. A comunicação, ela é um fenômeno, às vezes a gente esquece disso, né? A gente pensar naquele esqueminha que a gente estuda desde, sei lá, desde o ginásio, o antigo ginásio, que a comunicação é feita de emissor, mensagem, né? Receptor. A gente sempre, quando vai pensar na comunicação, a gente pensa sempre no endereçamento, né? Na mensagem do emissor e na tentativa do emissor de produzir certo efeito no receptor. A gente sempre esquece que não necessariamente esse endereçamento vai se concluir, ou seja, aquilo que o emissor pretendia produzir em termos de sentido e significado vai acontecer. Porque o receptor, ele tem uma história de vida. Ele está posicionado pela classe, ele está posicionado pelo gênero, ele está posicionado pela etnia. Ele tem uma história de vida que que serve de mediador dessa mensagem. Então, não necessariamente vai produzir o efeito. Peguemos o exemplo de Lula. O Lula apanhou durante todo o primeiro mandato dele. A imprensa foi impiedosa com o primeiro governo Lula. E Lula se reelegeu e com uma votação muito grande. Fez um excelente mandato e saiu com uma excelente aprovação. Então a pergunta é, como é possível o Jornal Nacional bater tanto no Lula e o Lula continuar com uma popularidade alta? Como é que isso foi possível? Como é que a gente pode pensar esse fenômeno? E aí a gente tem que pensar no receptor, na história de vida e nas mediações que acontecem na recepção dessa mensagem. O Lula empreendeu uma série de programas sociais, não era só o carisma dele, mas ele empreendeu uma série de políticas sociais que transformaram a vida dessas pessoas e que levaram essas pessoas a receberem de maneira diferente a mensagem que a Globo mandava. Então, o cara garantiu a minha casa. O cara garantiu a minha renda mínima. Eu passava fome antes. Então, essa mensagem de que ele é um escroto, de que ele não é recebida. Bom, as redes sociais potencializaram isso, porque ela traz o elemento da interatividade. Quer dizer, você não é mais uma maioria silenciosa. As audiências da comunicação de massa são maiorias silenciosas, para usar a expressão do Jean Baudrillard. A sombra das maiorias silenciosas. Ela age pelos fluxos de audiência, os números, baixa, alta e tal. Nas novas mídias, há uma interatividade. Cada pessoa, cada ponto na audiência passou a ser um indivíduo com opinião. Isso é muito positivo, isso empoderou novos coletivos, produziu uma atuação política mais horizontal, mais descentralizada, permitiu que grupos que antes eram invisíveis, que não tinham voz, que não tinham tribuna, se colocassem, fizessem essa disputa, sobretudo a juventude, porque é uma tecnologia própria, né, para a juventude, mas ao mesmo tempo, para citar aqui Humberto Eco, as redes sociais também deram voz à legião de imbecis, né? A gente está vivendo um momento em que o Sakamoto diz isso, é uma adolescência da internet. E a gente ainda não criou critérios, mecanismos para definir, para conferir autoridade às opiniões, para conferir veracidade às informações. A gente está vivendo uma torrente nesse momento. Mas creio que isso vai se impor, né? As pessoas com o tempo saberão quais são os lugares onde elas podem consultar, que elas podem dar credibilidade. As redes tiveram um papel importantíssimo no enfrentamento ao golpe. Claro que esse golpe é um golpe diferente do golpe de 64. A gente não está querendo comparar os dois golpes e dizer que eles são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Esse é um golpe diferente, um golpe parlamentar, um golpe institucional, uma nova modalidade de golpe que está se espalhando na América Latina, que é um golpe travestido de legalidade, né? Mas é um golpe. E ao contrário do golpe de 64, em que os meios de massa controlaram toda a narrativa, né? Agora eles não puderam controlar. Então, o vexame que o João Roberto Marinho passou na página do The Guardian é histórico.
porque ele é um executivo de um dos grupos de mídia mais poderosos do mundo. E, no entanto, ele passou um vexame na página do Facebook do The Guardian, porque deixou sua arrogância falar mais alto. Ele acha que o mundo é o Brasil, e não é o Brasil. E mesmo aqui no Brasil, a narrativa já não se sustenta. A gente tem visto aí vários atos iconoclastas, de iconoclastia no melhor sentido da palavra, do repórter da Globo e da Globo News está transmitindo, e vi alguém com o cartaz, né? A gente tem visto aí a disputa direta do noticiário. Eles colocam a matéria num dia, sei lá, 2 horas depois a matéria está desconstruída nas redes sociais. Isso é muito bom para a gente. Isso permitiu que a gente disputasse a comunidade política internacional. Nos países em que as democracias são mais sólidas, em que não há uma concentração de mídia tão grande, os meios de comunicação puderam fazer uma leitura mais justa, mais próxima da verdade do que está acontecendo. Aqueles que não utilizaram a palavra golpe disseram que há alguma coisa errada nesse processo, porque uma presidenta não pode ser afastada sem crime de responsabilidade. E pedaladas fiscais não podem ser consideradas crime de responsabilidade na medida em que governadores praticam e que ex-presidentes praticaram, né? Enfim, agora, diante da perícia do Senado, ficou mais claro ainda que ela sequer participou das pedaladas. Então, isso é muito favorável para nós. Isso, de alguma maneira, tem constrangido essas pessoas, né? Figuras como Merval Pereira já pensam 2 vezes, e olha que esse é um caso gravíssimo desse cara. O nosso imortal. O nosso imortal. Ele já não emite as opiniões dele sem algum receio do enfrentamento que vai vir nas redes sociais, né? Do constrangimento, do deboche que será feito depois, das contradições deles, né? Dos equívocos que eles praticam nesse afã de defender o golpe. Você falou no bloco anterior das velhas formas de fazer política. E sobre as novas formas de fazer política, você acha que os secundaristas eles estão caminhando nesse sentido? Sim. Tem muitas novas formas de fazer política e elas estão sempre em consonância com as redes sociais e com a internet. É incrível o impacto que isso produziu e vem produzindo, né? Não só nos nossos modos de vida, mas nas nossas próprias estruturas cognitivas. Agora é uma combinação de atuação nas ruas, quer dizer, ocupa-se as ruas de uma maneira lúdica, dialogando claramente com a atuação nas redes sociais. Hoje há as ruas virtuais, as redes sociais, e as ruas reais, e que são ocupadas sempre num esquema de rede, né? As pessoas combinam em rede, e a própria atuação lúdica, estética, tem a ver com as redes sociais. Essas são novas formas de fazer política, e talvez essa juventude tenha um diálogo maior com o meu mandato, porque eu tenho procurado também uma nova forma de fazer política, de fazer uma representação política. Eu tenho um conselho social, eu acho que dos 513 mandatos, eu sou o único que tem um conselho social, o mandato opera a partir de um conselho. As minhas proposições legislativas e pedidos de audiência pública, requerimentos de informação e a própria discussão em torno do orçamento, né, da União, ela é feita a partir de consulta com o Conselho. O Conselho hoje tem 100 pessoas. Além disso, eu tenho uma atuação nas redes sociais que elas são a extensão da minha tribuna, da tribuna real no parlamento. Eu falo na tribuna, falo nas comissões, mas eu estou falando nas redes sociais, que é para poder aproximar as pessoas da política. Se as pessoas não podem ir a Brasília participar das audiências, eu transmito as audiências. E eu faço isso com uma linguagem muito, muito próxima, ou cada vez mais próxima da linguagem que essa juventude vem utilizando, porque eu acho importante que as pessoas participem do que está se discutindo no país. É importante que elas participem dessas instâncias decisórias e com isso a gente vai fortalecendo a democracia participativa. O Boaventura de Souza Santos diz que uma democracia de alta intensidade, ela combina a democracia representativa com a democracia participativa. E não só pelos meios previstos na Constituição, referendo e plebiscito, mas com essa participação, através dos conselhos, né? Os governos petistas produziram isso, né? Vinham tentando produzir isso através das conferências, dos conselhos, e claro, mas não basta isso, nós temos que criar outras formas de representação e de participação da sociedade. Uma delas é essa, é que os mandatos também parlamentares possam ser participativos, possam ser escrutinados, possam ter uma transparência maior, dar mais retorno, prestar mais contas à sociedade. Ainda sobre essa questão de redes sociais que a Giovanni introduziu, Jean.
o Ramonet diz, né? No rumo que você estava falando antes, era só receptor, hoje tem receptor. Mesmo o receptor não era bem um receptor parado, Sim. né? Mas hoje tem muita gente produzindo. Ele brinca nesse último livro dele, que é da mídia de massas para massas de mídia. Não é isso? Isso. Que eu acho que é uma bela trocadilho expressão. bom. Agora, eles sabem disso. Sim. Quando eu falo eles, esse poder plutocrático Sim. sabe disso e vai tentar restringir. Sim. Então tem tentado restringir pelo Marco Civil da internet, dificultando que você suba e desça coisas, Sim. suba e baixa coisas. Sim. Tem procurado fazer isso criminalizando sites e blogs que produzem conteúdos Sim. contra-hegemônicos. Sim. Né? Então você vê, uma das primeiras medidas do Temer foi, assumiu na semana seguinte, teve o encontro de blogueiros em Belo Horizonte, havia um patrocínio da Caixa Econômica Federal, que é um patrocínio de dinheiro meu, que é dinheiro de imposto, Sim. que tem que sair para todo mundo. Sim, claro. Ele anunciou corta o patrocínio. Na sequência foram cortados os anúncios publicitários de todos os sites que produzem conteúdo contra-hegemônico. Ou seja, eles vão tentando Sim. bloquear. Como que você vê essa ação do governo? Mostra esse caráter autoritário? Mostra o caráter autoritário, mostra o esforço de controlar essa narrativa, de manter o sistema funcionando como sempre funcionou, beneficiando os mais ricos, beneficiando os poderosos, as capitanias hereditárias. Mas é um esforço vão. Na minha avaliação, é um esforço vão. Primeiro porque nós também encontramos outras formas de financiar nossas iniciativas. Né? O sucesso do crowdfunding da Dilma é uma prova disso. Ia dizer isso, né? É uma prova de que nós encontramos também outros meios. Agora, diz que o Gilmar já vai proibir o crowdfunding para a eleição, né? Me parece que já, na verdade, eles reafirmaram a regra que já valeu para a última eleição. Quer dizer, o crowdfunding não é permitido, mas eles não proíbem que você faça uma campanha pedindo doações individuais. Tá. Então, eu acho também que nós vamos encontrar soluções. E depois, mesmo sem grandes recursos, porque eu não sou contra aos recursos, eu acho que sim, as verbas públicas para a comunicação têm que ser distribuídas de maneira equitativa, de maneira igualitária. Tem que considerar o papel hoje que esses blogs na comunicação, eles exercem na comunicação. Nós temos que mudar os critérios de distribuição, que antes eram baseados em critérios quando a mídia de massa imperava. Agora ela não impera mais, né? As audiências mudaram bastante. Então eu sou a favor desse financiamento, de que se dispute isso sim, e que se denuncie esse corte, que é na verdade um corte político, uma tentativa de CCA, mas ao mesmo tempo eu tenho que dizer para Temer e para os grandes barões da mídia, que mesmo cortando, as pessoas, elas encontraram soluções, as tecnologias baratearam, e hoje você pode pegar um celular e fazer uma transmissão de uma fala sua e suspender, entendeu? E subir na sua página de Facebook. Quer dizer, a tentativa de controle vai haver sempre, Miro, mas sempre vai haver resistência, e eu acho que as novas tecnologias favorecem a resistência. Favorecem a resistência, certo? Eu acho que cada vez mais jornalistas independentes e blogs, não pode, o Banco do Brasil, mesmo tendo uma audiência enorme, tendo, sei lá, 1 milhão de assinaturas na minha página, o Banco do Brasil não vai poder anunciar na minha página. Por que esse governo não quer que noticie na minha página? Porque eu sou crítico dele, eu vou continuar sendo crítico porque eu vou fazer um financiamento, um crowdfunding para sustentar a minha página. As pessoas consumirão conteúdo e eu vou continuar independente, né? E continuar produzindo. Então, eu acho que eles não têm, eles vão tentar, eu acho que o perigo maior está na criminalização. Esse é o perigo maior. É criminalizar essas páginas, é encontrar motivo para encarcerar as pessoas, né? É colocar sobre elas multas que elas não podem pagar. Quer dizer, essa criminalização, essa atuação política do judiciário, ela vai acontecer e ela me preocupa muito mais do que os cortes, né? Do que essa coisa dos cortes das verbas de anúncio. E aí a gente precisa também começar a expor o Poder Judiciário. O Poder Judiciário também tem que estar sob transparência, como o Poder Legislativo e o Poder Executivo estão. Então, não há democracia também se o Judiciário continuar agindo como uma caixa preta. Se juízes que vendem sentenças forem apenas aposentados e não forem parados na prisão. Caso do Paraná agora. Isso é um escândalo. Quer dizer, juízes que vendem sentenças são bandidos. E se são bandidos, têm que ser tratados de maneira igualitária pela lei. Não pode ser simplesmente aposentado ganhando um excelente salário, né? Os juízes têm que... o judiciário tem que ser cada vez mais transparente. A gente tem que impor uma transparência sobre o judiciário, porque há muita injustiça nesse país. Há muita injustiça. Ele não pode trabalhar em função de garantir os privilégios, né, e os direitos apenas de uma classe social, que é a classe de onde ele vem. Porque é isso que acontece.
né? E as poucas pessoas pobres que emergiram da pobreza e que chegaram ao judiciário poderiam parar, deitar na sua cama e pensar de que elas deveriam se identificar menos com o mundo ao qual elas pertencem e se identificar mais com o mundo de onde eles vieram, né? Elas vieram, né? Acho que isso que é importante. Deixa eu aproveitar, posso fazer uma sugestão para você, Jean? Pode. Seguinte, é isso que nós estamos, na blogosfera, nos sites progressistas, nós estamos vivendo 3 problemas seríssimos. Um problema que é tentativa de asfixia financeira, outro problema que é de criminalização, né? Marcelo Auler, por exemplo, né? Vários blogueiros, Edu Guimarães, que está aqui, né? E também um processo de satanização, né? De demonização desses sites. Tá? Sugerir para você, se você não topa coordenar uma audiência pública em defesa da liberdade de expressão, em defesa da mídia alternativa. Para ontem. Vamos fazer? Para ontem. Vamos fazer. Aproveitei o programa. Não, até porque eu e a deputada Luísa Erundina somos os coordenadores da Frente Com. A Frente Com está retomando as suas atividades e uma das primeiras atividades pode ser justamente essa, né? A gente montar essa audiência pública e acho que a gente tem que fazer essa audiência pública no sentido mais profundo da palavra pública, né? Mais amplo. Mais amplo mesmo, assim, quer dizer, colocar o máximo de pessoas em conexão. Todos os blogs articulados para transmitir essa audiência simultaneamente, na mesma hora, né? Todas as páginas de Twitter, perfis, retweetando as falas. Vamos dar visibilidade, vamos agir também em rede por meio dessa audiência e mostrar que não há democracia nesse país se houver esse tipo de criminalização, se a liberdade de imprensa servir tão somente para o Estadão, para a Folha de São Paulo e para o Globo. E uma liberdade de imprensa em que não necessariamente vem acompanhada de responsabilidade com a reputação alheia, né? Eu vivi 2 episódios recentes com o Estadão que são deploráveis e mostram o quanto não há responsabilidade com a reputação alheia. Uma colunista aí do jornal publicou uma nota insinuando, um desses revoltados online da vida apresentou um pedido de investigação no Ministério Público de São Paulo sobre um filme que não foi feito por mim, quer dizer, não tenho participação nenhuma no filme, além de emprestar, na verdade, o meu tempo para o filme. É feito por uma produtora aqui de São Paulo, a Lente Viva, sobre a emergência do fundamentalismo religioso no Brasil, e eles escolheram contar essa história a partir da minha atuação política. Foi a minha chegada no parlamento que acirra, na verdade, os ânimos dos fundamentalistas religiosos. Bom, esse filme não foi feito, ele não foi sequer inscrito na Lei Rouanet. O filme foi financiado por crowdfunding. Mas esse imbecil, esse analfabeto político aí, esse revoltado online, entrou com um pedido de investigação no Ministério Público. O Ministério Público acatou por uma questão burocrática, apresentou e ele acatou. Essa jornalistazinha de 5ª categoria, colunista do Estadão, ela colocou a notícia dizendo, colocando assim, que eu seria investigado, o filme seria investigado pelo Ministério Público por tráfico de influência. Ou seja, uma canalha de 5ª categoria que sabia, porque se ela fosse jornalista de verdade, primeiro ela ligaria para mim. Se ela quer implicar meu nome, ela teria que me ouvir. E ela ouviria de mim e da Lente Viva de que o filme sequer está inscrito na Lei Rouanet. De que o filme não recebeu nenhum recurso da Lei Rouanet. E aí ela jamais publicaria a nota. Mas ela publicou a nota porque não se tratava de dar uma informação, se tratava de difamar de maneira deliberada. Quer dizer, o tipo de jornalismo que vem sendo praticado nesse país há um bom tempo, com colunistas que agem de maneira irresponsável, né, incitando ódio, difamando as pessoas, colocando meias-verdades como verdades, fazendo insinuações para que grupelhos depois da internet se desdobrem em calúnia. Quer dizer, a imprensa brasileira, ela é responsável por esse clima de ódio que estamos vivendo hoje. Ela é responsável direta, né? E aí a gente tem que dar nome aos bois, sobretudo o Estadão, de todos os jornais, é um dos piores para mim, assim, que cumpre essa função. Não tenho nada contra o Estadão ser um jornal de direita. Ele tem todo o direito de ser, desde que deixe claro isso. Sempre foi. Como sempre foi. Deixe claro. E não ache que para impor a sua posição nesse debate político, ele tem que me difamar. Vamos discutir ideias, vamos ver se vocês vencem no argumento. Né? Agora não me difamem, né? Que eu não vou admitir isso. O Estadão e aqui em São Paulo a Jovem Pan, que é um horror. Chama Ku Klux Klan. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso segundo bloco. Que bom, né? Com audiência pública, isso é um tema tão importante para a nossa democracia, porque eu acho que mais do que tudo ele é importante para a nossa democracia, para essa mudança que a gente quer fazer, né? Quer ver acontecer aqui no Brasil e no mundo.
E aí, no próximo bloco, a gente já volta com Eduardo Guimarães e com a Conceição Oliveira. Então, eu agradeço ao Helder e ao Miro. Obrigado, né? Helder. E Obrigado, Miro. vamos fazer um pequeno intervalo e já a gente volta. Promover uma comunicação livre com os bancários e com a sociedade sempre esteve nos princípios cidadãos do sindicato. E o programa de web TV Contraponto, parceria entre blogueiros e o Centro de Estudos da Mídia Barão de Itararé e o sindicato, só vem reforçar essa estratégia de fortalecimento da democracia. O sindicato é vanguarda na comunicação sindical, disponibiliza aos trabalhadores diversos veículos de comunicação como a Folha Bancária e o site da entidade, além de diversas outras publicações. O sindicato promove também uma comunicação em rede, por meio do Twitter, YouTube e Facebook. Dentre os canais de comunicação, o sindicato mantém a TVB, TV dos Bancários, que tem estúdio próprio onde é produzido e gerado programas como Contraponto, exibido pelo site, Rede Brasil Atual e blogs parceiros. A proposta do programa é contrapor aos programas de entrevistas da grande mídia, sobretudo da televisão, com entrevistas que discutam assuntos relevantes para a sociedade. Um convidado participa uma vez por mês do programa, que conta com a participação de blogueiros que atuam e promovem uma comunicação alternativa, como Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania, Altamiro Borges, do Barão de Itararé, Paulo Henrique Amorim, do Conversa Fiada, Luiz Nassif, entre outros. Sua estreia aconteceu em 2013 e, desde então, diversos entrevistados já participaram do programa, como o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, o sociólogo Sérgio Amadeu, e os jornalistas Paulo Moreira Leite e Franklin Martins, o jurista Dalmo Dallari, sempre tratando de assuntos relevantes. Todos os programas podem ser assistidos no site do sindicato e ficam arquivados no YouTube. Assista, participe enviando comentários e perguntas e compartilhe pelo Facebook. Nós estamos de volta aqui no Contraponto e agora com Eduardo Guimarães. Olá, Edu. Tudo bem, Giovânia? Tudo bem, e você? E com Conceição Oliveira, Maria Froa. E aí, olá, Conceição? tudo bom, Joana? Tudo bom, Jean? Tudo bem? Oi, Sejam Eduardo. bem-vindos. Grande Jean, Willis. Muito bem, vocês acompanharam aí os primeiros blocos, a gente já falou de impeachment, já falou, né, do golpe, né, já falamos do governo Temer, da comunicação, já rolou até uma audiência pública aqui. Ah, legal bem isso. Bacana, É. né? E a gente estava falando aqui de redes sociais, da importância disso, né? E, o Jean, você é uma pessoa que também é bastante vítima das redes sociais, né? Assim, as pessoas te atacam, acho que pelo que você representa, por tudo que você, né, essa luta que você assume e que é tão importante para essas pessoas que são oprimidas, que sofrem discriminação, né? Para a gente transformar essa sociedade num mundo melhor, né? A gente viu uma recentemente que era um absurdo, né? Disseram que você estava fazendo um projeto de lei, iam fazer uma moção de repúdio na Câmara de Vereadores. Feira de Santana. Porque você estaria fazendo um projeto de lei para proibir alguns artigos da Bíblia, né? Como é que você lida com isso? São muitos ataques. Posso emendar uma... Pode emendar. Daí você aproveita, Jean, e fala um pouquinho daquele horror, daquele show de horror da CPI dos crimes cibernéticos, né? Porque nós vimos atrocidades serem cometidas, né? Não só em relação a você, em relação a Dilma, em relação ao Lula, em relação a quem faz algum tipo de oposição a essa barbárie, né? As vítimas são sempre aqueles que estão na defesa dos direitos humanos. E o que a gente viu ali, né? Uma valsa do austríaco maluco, né? Que misturou tudo, publicidade, infantil, e não se tirou nada, né? Se tornou um antro do Revoltados Online. Conversa um pouco sobre isso, porque isso nos interessa muito, né? É um lugar de fazer algum contraponto a essa barbárie que a gente vive de uma mídia muito monopolizada e a gente não tem espaço. Bom, eu vou começar por aí, né? Na verdade, os partidos de direita, que a gente pode chamar assim, direita clássica, né, tradicional no Brasil, que é o Democratas, o PSDB, que acabou virando um partido de centro-direita, o PPS, quer
Quer dizer, esses partidos, eles flertaram, e não é uma coisa recente, na verdade, o flerte com a extrema-direita brasileira, com o fascismo deliberado, começou nas eleições de 2010. O José Serra, a campanha dele deu esse pontapé inicial, esse flerte. E de lá para cá, esses grupos, eles foram sendo empoderados e financiados. Quer dizer, tem aí as denúncias, os áudios vazados, mostrando que esses grupos foram financiados por esses partidos e até mesmo pelo sindicato lá, pela central sindical do Paulinho da Força, a Força Sindical. Então, eles empoderaram esses grupos, que são grupos que não agem dentro da regra do jogo democrático, do respeito pela opinião, pela honestidade intelectual, pela informação. Foram grupos que foram financiados para desestabilizar o governo, desestabilizar a base do governo Dilma, para desestabilizar o PT, para mover uma campanha de difamação subterrânea nas redes sociais, que é um lugar em que, como eu disse antes, no bloco anterior, a gente está sob um dilúvio de informação, em que a gente não tem ainda critérios para definir o que é verdade, o que é mentira, quais são os espaços de autoridade ou não. Então, as pessoas, tanto que tem uma reação ridicularizando esse comportamento das pessoas nas redes sociais, de que viu na internet é verdade. Aí tem um meme agora que tem um dinossauro com metralhadoras da mão na garupa de um tubarão. Eu vi isso. E aí o meme tá na internet, é verdade. Quer dizer, um dinossauro mesmo pode estar com metralhadoras na mão na garupa de um tubarão. Então é isso, eles se aproveitaram disso, esses grupos agem deliberadamente dessa maneira, né? Como eu disse, é uma rede, na verdade. A imprensa tradicional, a chamada grande mídia, trabalha com as meias-verdades, com as insinuações, com as opiniões que se confundem com as notícias, então dão esse material para que essas redes aí, esses grupos, façam a difamação deliberada. A CPI de crimes cibernéticos, ela foi pensada, em tese, para combater esses crimes, que é o crime de difamação, de calúnia na internet, que tem um efeito na vida da pessoa, que destrói a reputação dela, que ameaça a família, e ao mesmo tempo também incidir sobre crimes contra o patrimônio, né? Contra a propriedade, que no caso roubo de banco, de cartão de crédito, enfim, e os crimes também que envolvem a exploração sexual de crianças e adolescentes. Eram os 3 eixos, né? Ao fim e ao cabo, a CPI, eu acabei saindo dela, ela resultou em nada, né? A CPI saiu do nada para o lugar nenhum. Porque ela tinha, na verdade, e isso ficou claro à medida que ela foi, que as suas atividades foram se desenvolvendo, ela tinha, na verdade, a função de dar espaço para esses grupelhos fascistas difamadores. Né? E tinha como presidente uma deputada do PSDB, tucana, fraquíssima, né? Pessoa com zero conhecimento de novas tecnologias da comunicação em si, zero conhecimento da internet, mas presidia. E o vice-presidente era um petista, que era o Léo de Brito, que também se comportava de uma maneira, como dizer? Omissa, né? Assim, é um cara que não reagia àquilo, quer dizer, aquele espetáculo grotesco acontecendo, aquela farsa acontecendo e ele não reagia. E é isso, quando eu vi que ela se transformou, eu me retirei. E me retirei e fiz um texto explicando porque eu estava me retirando e eu estava certo. A CPI não produziu nada, né? O ódio contra mim nas redes sociais, ele tem muitos fatores, assim, concorrem para esse ódio, né? Tem um simples fato de que eu sou uma nova, sem nenhuma pretensão, sem querer ser cabotino, uma nova representação de homossexualidade, que de alguma maneira rasura o imaginário que a grande maioria das pessoas tem em relação aos homossexuais. As pessoas têm uma homofobia social, elas praticam homofobia social, e a essa homofobia corresponde um imaginário de que os gays têm um lugar no mundo. Né? Os gays, as lésbicas, as pessoas transexuais têm um lugar no mundo, e esse lugar é um lugar subalterno, é um lugar menor. Gays, lésbicas, transexuais não podem almejar certos espaços, porque esses espaços são reservados para as pessoas heterossexuais. O espaço da política, né? Em especial para os homens. O mundo corporativo, né? O espaço de você, da admiração artística, né? De você se tornar um ídolo, quer dizer, dos heróis, o lugar do herói, do heroísmo. Esse lugar não pode ser para as pessoas homossexuais e transexuais. Então, quando eu chego e apareço e me torno autoridade da República, uma autoridade da República com um mandato que é prestigiado internacionalmente, isso mexe com as pessoas, profundamente com elas. E aí elas querem encontrar um motivo
para mascarar esse ódio que elas têm. Elas precisam dar outra justificativa para isso. Elas não podem dizer claramente, eu odeio esse cara porque ele é uma bicha que chegou lá. Alguns dizem. Alguns dizem, eu até prefiro esses honestos, que dizem, não, odeio porque para mim lugar de viado não é ali. Agora, outros precisam de mentiras para mascarar esse sentimento. E aí essa pessoa acredita na primeira calúnia que aparece lá. Pode ser a calúnia mais absurda possível, do tipo, ele apresentou um projeto de lei para mudar trechos homofóbicos da Bíblia. Quer dizer, qualquer pessoa com 2 neurônios que faça uma sinapse entre Tico e Teco, veria essa notícia e diria, não pode ser verdade, né? Mas as pessoas, elas querem acreditar naquilo porque elas querem mascarar, na verdade, o ódio que elas têm de mim por ser essa nova representação. Aí tem também um outro sentimento, uma outra emoção política, porque a inveja, ela não é só um sentimento individual, ela também pode ser uma emoção política. Vamos ver, por exemplo, a inveja que o PSDB e particularmente Fernando Henrique Cardoso tem de Lula, né, ele não consegue sequer disfarçar essa inveja que ele tem do fato de que Lula, mas é verdade. Sim, claro. Lula saiu de um lugar e se transformou numa referência mundial, né? Fale o que quiser dele hoje, joguem sobre ele qualquer acusação. A verdade é que ele virou uma referência mundial, entendeu? Como um cara que conduziu um país como o Brasil de uma maneira a produzir um pouco mais de justiça e de igualdade. E o Fernando Henrique e o Lula ganhou prestígio internacional junto à inteligência internacional, coisa que ele, como um sociólogo, e até gostava mais dele como sociólogo e gosto bem menos como político, nunca conquistou. Então tem também em relação a mim essa emoção política que é a inveja, né? Essas pessoas, elas não querem admitir que eu faço um excelente mandato sendo homossexual. Talvez eles quisessem que o meu mandato fosse um fracasso, talvez eles quisessem até mesmo que eu me restringisse ao tema LGBT para poder me acusar de deputado da causa única. Como eu já não sou mais o deputado da causa única, eu sou um deputado muito mais amplo, trato de todas as questões, tive um protagonismo no enfrentamento ao golpe, nesse debate todo em que o país mergulhou, as pessoas, então, elas disparam esse ódio, né? E tem a ingenuidade, que tem mesmo. Jean, vamos dar uma dinamizada nessa discussão. Eu queria primeiro dizer o seguinte, que eu gostaria de ser carioca para votar no Jean Willis. Porque justamente o Jean, neste momento político nacional, com essa crise política que nós vivemos, e com um novo arranjo político que está dando um certo privilégio para a direita, eu tenho pregado, eu tenho feito um pouco aquele papel de advogado do diabo, e você sabe disso, a gente conversa muito disso, e pregado que a esquerda reflita. Reflita por quê? A gente pega o Jean Willis, cara culto, bem intencionado, vida ilibada, defensor de causas humanistas, se candidata no Rio de Janeiro, tem 140 mil votos. 155 mil. 155 mil. Não, 145. 145 mil. E o Jair Bolsonaro, por exemplo, um sujeito, uma personalidade execrável, um sujeito cujos adjetivos negativos eu prefiro até poupar em respeito a quem está nos ouvindo. Eu acho até que dispensa apresentações essa figura. Tem 460 e poucos mil votos. E, em nível nacional, nós sabemos que a única coisa que a esquerda conseguiu realizar em 500 anos de Brasil foi chegar ao poder com Luiz Inácio Lula da Silva e construir uma era de prosperidade, uma década de prosperidade, com realizações como queda da desigualdade que nunca houve no país, queda da pobreza que nunca houve no país, deu orgulho ao povo, o cidadão comum, o cidadão mais humilde começou a ver o seu filho na universidade. Eu sempre que eu falo com alguém de esquerda ou direita que questiona as realizações dos governos do PT, eu falo, vai conversar com os porteiros dos prédios, eu moro ali no Paraíso, perto da Avenida Paulista, vai conversar com os porteiros dos prédios que colocaram filhos na universidade e tudo isso. E você pertence a um partido que, assim como você me chamou a atenção aquela vez, como todo partido tem os seus problemas. Uma vez eu
reclamei com você de uma certa posição do PSOL e você disse para mim, Eduardo, o PT também tem gente que fala besteira, todo partido tem gente que fala besteira, faz coisa certa, faz coisa errada. Então, você é aquela esquerda que fala para a juventude, que tem posições inquestionavelmente de esquerda, mas que tem um bom senso ao falar que o PT não inventou a corrupção, tá certo? Falar que realmente tem alguns exageros na oposição que se faz pela esquerda, assim como o PT também. Teve gente que roubou, teve gente que foi acusada injustamente, tem de tudo. A gente sabe que não generalizar é uma coisa que não leva a lugar algum. Para concluir a minha pergunta para você, a questão que eu lhe faço é a seguinte. Com essa situação do PT hoje, a gente prevê que a esquerda se enfraquece muito e a direita, porque não adianta a esquerda ficar se autocongratulando, nós fizemos um evento super bacana lá, isso é isolado. Na hora da urna mesmo, a gente vai ver, eles elegem 370 deputados e a gente 120. E essa é a grande questão, a esquerda precisa falar para o povo brasileiro. Sim. E nós temos hoje na esquerda, por exemplo, acho que até o PSOL mesmo defende coisas como, por exemplo, estatizar o sistema financeiro. Estatizar o sistema bancário no Brasil, que é uma coisa que eu fico preocupado, eu gostaria até, mas eu acho que é uma postura que não vai levar a lugar nenhum. Então a esquerda precisa se reinventar, precisa de um novo discurso, e eu vou entregar a bola para você, que eu acho que você é uma das pessoas que podem fazer esse novo discurso e um projeto para a esquerda, de esquerda, que una a esquerda e que seduz o cidadão. Sim. A bola está com você. Bom, bem uma pergunta que você fez, mas vamos lá, tem muitas questões aí que você trouxe. Eu acho que a primeira é, de fato, eu sou um cara que age com honestidade intelectual. Mesmo quando eu discordo, eu quero ser honesto com as pessoas e quero que as pessoas ajam com honestidade em relação a mim. Então é óbvio que eu reconheço e é um absurdo a pessoa que não reconhece os avanços que os governos petistas trouxeram, os avanços em termos de desenvolvimento social, de redução da miséria, da desigualdade, de empoderamento de determinados grupos. Isso ninguém pode negar. E não por acaso eu disse que o Lula goza desse prestígio internacional. Por outro lado, também a gente não pode negar que isso foi graças a um pacto feito com as elites desse país, em que ela também não saía perdendo. Claro. O Lula disse num discurso dele que era muito barato cuidar dos pobres no Brasil. E, de fato, isso que foi feito ainda é muito pouco, Eduardo. Tudo bem, em relação ao nada de antes, é muito significativo, mas é muito pouco e poderia ter sido feito muito mais. E não foi feito muito mais porque também o PT se viu refém desse pacto e foi, digamos assim, de uma ingenuidade inadmissível para um partido com a experiência e com o tempo que o PT tem, na verdade, de acreditar que as elites iriam de fato cumprir esse acordo. Eu lembro de uma outra expressão que ele fez, que o Lula usou essa expressão, que era o acordo entre Judas e Jesus, que gerou toda uma polêmica, um debate teológico, quando na verdade ele estava falando de uma coisa muito mais óbvia, né? Então tem esse outro lado. E é claro que a gente não pode esquecer que algumas pessoas foram picadas pela mosca azul. Elas se acharam parte dessa plutocracia, quando na verdade elas não eram, né? O partido deixou, é importante as políticas públicas do PT, porque de fato produziram uma transformação na vida do porteiro, da empregada doméstica, isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, o PT não empreendeu reformas estruturais que eram importantes para que a empregada doméstica e o porteiro identificassem essas políticas, a transformação da sua vida como produto de uma política pública e não como de uma meritocracia, de um esforço pessoal ou de uma providência divina. E o que aconteceu é que, mesmo essa pessoa se transformando, hoje ela atribui ou ao mérito pessoal dela ou à igreja. Ou a uma providência divina. Ela não entende que foi uma transformação por meio de políticas públicas empreendidas por um partido que fez um pacto com as elites desse país que nunca se interessaram em reduzir a desigualdade, nunca se interessaram pelos pobres. Então, essa transformação na qualidade do sistema de ensino e de informação, do sistema informal de educação, que são os meios de comunicação, o PT não enfrentou essa questão. E nós estamos pagando o preço por isso também, entendeu, Eduardo? Então, a gente não pode nunca perder de vista isso. Eu acho legítimo que as gerações anteriores da esquerda continuem colocando as suas questões. Acho importante.
Agora, eu concordo com você. Eu acho que uma nova esquerda, ela tem que trabalhar com as outras questões que são prementes e que o mundo complexo em que vivemos impõe essas questões, né? A questão de gênero, da equidade de gênero, que é fundamental. As questões que envolvem a comunidade LGBT, o direito à identidade sexual, à identidade de gênero, à orientação sexual, à livre expressão da orientação sexual, de políticas públicas da proteção da vida dessas pessoas e, ao mesmo tempo, de redução das discriminações contra elas. As questões ambientais, né? De um desenvolvimento sustentável. Eu volto a dizer, a gente vai ter que encarar, por exemplo, e aí a gente vai afetar uma área da esquerda, que é o sindicalismo operário que vem das fábricas, das montadoras de carros, se a gente confrontar com a questão do impacto ambiental dos carros e da problemática da mobilidade urbana, né? E aí a gente vai, não, mas vão tirar o nosso emprego, vai deixar de produzir carro, vai tirar nosso emprego. Quer dizer, você entende que são questões... E aí a esquerda vai ter que pensar nessa... Como falar para o povo? Então, aí falar para o povo, foi bom você lembrar disso. O povo brasileiro, e o povo de uma maneira geral, não é só o povo brasileiro, as massas, elas agem muito em função de preconceitos que estão profundamente arraigados nelas, né? Nas massas. Preconceitos históricos que são transmitidos pela língua. Na aquisição da língua, você vai adquirindo esses preconceitos que estão profundamente arraigados em você e que você trata como natural, da ordem do natural. A desigualdade entre homens, de oportunidades entre homens e mulheres é visto como algo natural. A natureza quer que as mulheres sejam inferiores e que os homens sejam superiores. É assim que a maioria das pessoas pensa. Bom, aí nós temos duas posições diante disso. Ou a gente age de uma maneira contra-hegemônica, enfrenta esses preconceitos e você vai ser odiado e você vai ser rejeitado ao princípio. É um trabalho muito mais demorado, é um trabalho de conquista paulatina. Ou você fala às massas dizendo o que elas querem ouvir, que é o que a direita faz, e por isso a direita tem sempre uma vantagem. Eu não quero a vantagem da direita. Eu não quero os votos das pessoas que votaram nesse tipo que você citou. Eu quero o voto das pessoas que votaram em mim, porque é um voto consciente. É um voto chamado voto de opinião. A pessoa foi convencida de que o mundo que eu proponho é um mundo melhor para todos. É um mundo de justiça, de igualdade, de fraternidade. Então, quando a pessoa está convencida, para mim me interessa muito mais. Eu acho que a esquerda, na história, na sua história, a esquerda sempre cumpriu esse papel. Um papel de, na verdade, ela é o motor do desenvolvimento, no melhor sentido da palavra, desenvolvimento. Mesmo que isso custe ficar na oposição? Mesmo que isso custe, sabe? Caminho do Lula descartado, será? Não sei dizer, cara. Não sei dizer, assim, não quero fazer essa previsão, mas eu não... São eu boas não questões, né? eu não gostaria de ver um novo pacto nos moldes em que foi feito antes. E todos que Muito tiram bem, da mas miséria. agora nós vamos fazer um pequeno vamos intervalo fazer um e a pequeno gente intervalo. volta nesse Depois do assunto aí, que esse intervalo. assunto requer outros e outros E você assuntos. deixa eu falar. E a construção deixa eu vai por perguntar. favor, perguntando. Até... Ainda agora hoje que você tá bonita daqui com a essa pouco. pintura. Ela ficou bonita. Todo mês vai ao ar no site do Sindicato dos Bancários e Rede Brasil Atual o programa Contraponto, sempre uma entrevista ao vivo com blogueiros e bancários, a partir das 19 horas, retransmitido em diversos sites do país. A iniciativa é uma parceria do sindicato com o Centro de Estudos de Mídia Alternativa, Barão de Itararé, um espaço livre e democrático para questionamentos, com assuntos relevantes onde a população pode participar pelo Twitter e Facebook. Nós estamos de volta no Contraponto e agora nós vamos começar com a Conceição Oliveira perguntando para o Jean Willis. Já vamos lá, um combo, hein? Ontem eu pedi para os leitores, se tivesse alguma questão, enfim, alguns pontuaram questões que eu já tinha pensado. A gente viveu esse final de semana uma coisa muito... duas situações trágicas, horríveis, envolvendo estudantes homossexuais nas universidades federais. E esses dois gays, um deles negros, o Diego, a morte, o assassinato, não é só a morte em si, mas profundamente degradante, foram desfigurados. Sim. Então, isso é um crime de ódio, A gente vê o e-mail que circulou na universidade, que é completamente fascista, Com esse clima que a gente está vivendo,
nessa política neoliberal, os direitos humanos são os primeiros a serem jogados na lata do lixo. Então, a primeira pergunta é, você vai retomar o PL da Yara Bernardi? E em que perspectiva? Porque eu me lembro que você tinha algumas questões ao PL, né? Que não era o da penalidade criminal, Sim. da prisão, etc. Tal. Ao mesmo tempo, a gente está vendo nos currículos escolares, no Plano Nacional de Educação, nos municipais, nos estaduais, a questão de gênero indo Rechaçado. Sim. completamente rechaçada. Então, essa é a primeira questão. A outra, que toda vez que a gente fala do seu projeto de lei aprovado, da Gabriela Leite, Sim. né, para profissionalizar, regulamentar as profissionais do sexo, a gente ouve, inclusive de algumas feministas, de que ele é um projeto que beneficia o cafetão, né, que transforma o cafetão em empresário. Então, eu quero que você também esclareça essa questão. Tá. Tem mais duas. Meu Deus Eu do céu. aproveito. A última Deixa polêmica. tempo para ele responder. A última polêmica, né? O B não é enfeite no LGBT. Conversa um pouquinho sobre isso. E essa eu quero que você fale particularmente, porque eu me lembro que eu também tentei dialogar e não consegui com você. A viagem a Israel, Sim. né? Essa coisa de que o Jean serviu como pinkwashing, Sim. vender um Estado sionista, né? Como é Israel, profundamente... que ataca, não respeita os tratados internacionais de direitos humanos, etc. Sim. E tal. Eu sei que você não foi para Israel para conversar com o sionista, enfim. Mas comenta um pouco essa polêmica. Vou começar por essa polêmica. Primeiro é importante dizer que antes da minha ida a esse programa, que é montado pela esquerda israelense, junto com a Universidade Hebraica, antes de mim foi o Paulo Abrão, do PT, Sim. e estava convidado o Paulo Sérgio Pinheiro. Parte dos ataques que foram feitos contra mim por uma esquerda antissemita brasileira, e a esquerda brasileira ainda é muito antissemita, partiram de petistas. E isso é muita hipocrisia. Quer dizer que o Paulo Abrão pode fazer essa visita e eu não posso? Primeiro ponto. Segundo ponto, o Estado de Israel é, de fato, um Estado fascista. A política do Netanyahu é uma política de invasão dos territórios palestinos, de uma invasão militar daqueles territórios, de um tratamento injusto em relação às populações palestinas. Isso é fato. Mas a política do Estado brasileiro, mesmo no governo Dilma, não ficava atrás. O governo brasileiro, o Estado brasileiro, mesmo nos governos petistas, não encararam profundamente a questão do extermínio da juventude negra nas periferias, sob a desculpa da guerra às drogas. Você acha justo a gente punir todos os brasileiros por causa de uma política da qual os brasileiros não necessariamente aprovam? A qual não necessariamente os brasileiros aprovam? Será que eu deveria defender um boicote ao Brasil porque em São Paulo e no Rio de Janeiro os negros pobres estão morrendo graças à ação das polícias de um Estado? Perfeito. É tão somente isso. Por que eu tenho que condenar toda a população israelense, desconsiderando que há uma diversidade política dentro de Israel, que há uma esquerda em Israel querendo se conectar com a esquerda mundial Uma boa parte para presa, enfrentar? inclusive. Exatamente. Por que eu vou desconsiderar isso para poder ceder a um boicote promovido pela esquerda? Você pode ir na Palestina? Na verdade, a viagem foi para a pra Palestina. Eu fiquei em Israel apenas para dar uma palestra na Universidade Hebraica. Depois a gente foi para a Palestina, para Súcia, para Hebron, para Belém. Quer dizer, as pessoas não sabiam sequer como funcionava o programa. E aí eu volto à questão anterior. Elas aproveitaram também essa viagem para desferir contra mim um ódio e um ressentimento, um recalque que ela tem, que a esquerda tem. A esquerda brasileira ainda é antissemita e homofóbica, Conceição. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, os xingamentos feitos contra mim, por eu estar em Israel, visitando a Palestina e publicando textos favoráveis aos palestinos, numa relação com a esquerda israelense, eram insultos muito parecidos com o que os fundamentalistas religiosos fazem contra mim. E eu achava estranho como é possível, naquele momento, a esquerda brasileira tá fazendo o mesmo discurso da direita judaica no Brasil. Como é que um petista estava tendo o mesmo discurso do Itagiba, no Rio de Janeiro?
Entendeu? É isso. É essa a questão. Não me arrependo. A Universidade Hebraica pretende me convidar de novo para Israel. Eu vou de novo, quero anunciar para a esquerda. Não sou o tipo de pessoa que cedo a essa patrulha e a esse linchamento virtual. Eu sobrevivo de todos eles. Estou aqui sem um arranhão, como diz Cazuza. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. Estou aqui. Beijo no ombro. Maravilha. E vou continuar. E vou problematizar sim. A gente tem que problematizar o antissemitismo, que é um horror. Nós temos que problematizar essa questão. Que, na verdade, assim, é antissionismo, né? Mas acaba misturando tudo Mas isso, mesmo né? o sionismo é mal compreendido. As pessoas têm uma compreensão equivocada do sionismo. Há um sionismo de esquerda. Os kibbutz são experiências comunitárias de esquerda, socialistas. Quer dizer, as pessoas, elas são burras, elas são desinformadas, elas não leem. Mas tem ocupação, né, Jean? Não, aí é diferente. Ninguém está defendendo as ocupações. Eu volto a lhe dizer, ninguém está defendendo as ocupações e as colônias israelenses feitas pela administração militar de Netanyahu na Palestina. Sim. Isso é uma coisa. Sim. Nós somos contrários a isso. As minhas falas foram todas duras de denúncia disso, de Netanyahu. Agora, eu não vou pegar essas experiências aqui e punir todo o povo de Israel por isso. Sim, claro que E não. cair num discurso burro de não problematizar o próprio sionismo, né? Essa é uma questão. Além disso, Conceição, não sei se as pessoas sabem, mas o Hamas, que controla a faixa de Gaza hoje, porque eles não têm, desde que Yasser Arafat morreu, eles perderam uma representação que unificasse esses diferentes grupos. Então, a representação hoje é dividida. A faixa de Gaza é controlada pelo Hamas, certo? Sim. O Hamas é um grupo terrorista. Sim. O Hamas é homofóbico. E muitos homossexuais palestinos fogem para Israel e são recebidos por organismos não governamentais israelenses que defendem LGBTs. Você sabia disso? Então, a questão é muito mais complexa do que a gente Terrorismo com imagina. terrorismo. As pessoas, assim, elas abriram mão, elas têm aberto mão cada vez mais da capacidade de pensar e de discernir. E aí eu pego o gancho para responder a segunda questão, que é a questão da legalização da prostituição, da regulamentação, porque a prostituição no Brasil não é criminalizada. O Brasil encontrou uma maneira de criminalizar indiretamente a prostituição e manter o estigma sobre as trabalhadoras do sexo quando criminalizou a casa de prostituição. Então, a prostituição não é criminalizada, ela aparece na lista de ocupações do Ministério do Trabalho e do Emprego, à espera de regulamentação, e o Código Penal, de maneira enviesada, criminalizou a casa de prostituição. Desde 1987, ou seja, quando eu era uma criança nas ruas de Alagoinhas, vendendo algodão doce com meu irmão para ajudar a minha família, miserável, desde 1987, que Gabriela Leite, que já se foi minha amiga, iniciou um movimento de organização das trabalhadoras do sexo. Em homenagem a ela. Então, somos más. Muito da Daspu. Maravilhoso, isso mesmo. Daspu é massa. Daspu, é maravilhoso. Maravilhoso. Ela criou. Ela criou a Daspu. Então, a Gabriela, ela vem desde 87 organizando as trabalhadoras do sexo e pleiteando uma regulamentação da prostituição justamente para livrar mulheres trabalhadoras do sexo, seja por opção, seja por imposição socioeconômica, da exploração sexual, do tráfico humano. Quer dizer, o intuito de Gabriela e das trabalhadoras do sexo organizadas politicamente é justamente combater o tráfico de mulheres, a exploração sexual de mulheres, a escravidão de mulheres, a escravidão sexual de mulheres. Então, jamais ela vai oferecer um projeto que beneficie cafetões. Mas desse projeto faz parte legalizar a casa de prostituição. É aí que vem a ideia de que está tornando Isso, que vem o um ponto- cafetão empresário. Que vem um ponto polêmico. Só que essa proposta de legalização da casa não é minha. É das trabalhadoras do sexo. Então, quem são as feministas criadas a ovo maltine e educadas nas melhores faculdades de sociologia do país, brancas, quem são elas para acharem que podem falar em nome das trabalhadoras do sexo? Quem são elas? E se vale a máxima do empoderamento e do protagonismo, por que elas querem roubar o protagonismo das trabalhadoras do sexo? Deixa as trabalhadoras do sexo falarem por si mesmas, dizerem da realidade da prostituição. Primeiro ponto, a questão do protagonismo. Elas não podem roubar esse direito delas. Segundo ponto, um dogma, eu posso até dizer assim, não é a melhor palavra, mas eu vou dizer, um dogma dos feminismos é meu corpo, minhas regras. Ué, isso vale para o aborto, para uma mulher abortar, mas não vale para uma mulher vender um serviço sexual? Que hipocrisia, que moralismo é esse? Em que você se desloca desse lugar
libertário do meu corpo, minhas regras, porque eu decido quando eu quero ser mãe, e você cai no lugar conservador de que, olha, para vender sexo, mulher não pode ter seu corpo, suas regras. Aí vale a pena o Estado tutelar, vale a pena o Estado criminalizar. Mas isso. existe como combater a cafetinagem? Só, ou não deve combater? Só tem como combater a cafetinagem, cafetinagem entre aspas, se legalizar, se regulamentar a profissão e legalizar as casas. Porque, por exemplo... Dá direitos mínimos. Colocar regras. Simples assim. Se 6 prostitutas decidirem criar uma cooperativa, elas são criminalizadas, elas são presas por cafetinagem, porque a casa é crime. Entendeu? Não tem lógica. Não tem lógica. Então, muitas trabalhadoras do sexo, elas são mães de família. Elas sustentam a casa, elas têm filhos, e elas não querem prestar o serviço na casa delas. As pessoas precisam conhecer a realidade da prostituição nesse país. Entender que é um fenômeno complexo, que atravessa as classes. Tem a operária do sexo, tem aquela prostituta de luxo, mas é um fenômeno muito complexo. E esse projeto tem que contemplar essas diferentes realidades. Então, para elas se cooperativarem, sem ser presas e criminalizadas como cafetinas, a gente precisa descriminalizar a casa. Então, não vai beneficiar o cafetão. E uma casa que opere legalmente, sob fiscalização do Estado, não vai haver exploração sexual de mulheres ali. Ela vai poder judicializar as questões se ela não for paga. Quer dizer, os programas de DST, de combate de DST, pode ir nessa casa, né? Não vai ter meninas ali exploradas sexualmente, porque vai estar sob fiscalização. É uma situação parecida com a do tráfico de drogas. Quer dizer, o tráfico nasce da proibição. Quando proíbe, nasce o tráfico. Há experiências nos países nórdicos, né? O PL. Experiências dos países nórdicos? Né? Sim, tem experiências, sim, e experiências bem-sucedidas. E aí, só para... já respondi o PL Gabriela Leite, agora vamos ao... Um combo. Da criminalização da homofobia. É muito boa essa questão sua, porque tem muitos ativistas LGBTs que agem com o mesmo nível de desonestidade intelectual da direita, né? Muitos ativistas LGBTs que se dizem ativistas LGBTs têm agido de maneira desonesta comigo, com desonestidade intelectual em relação a mim. Não sei por que motivo, talvez a inveja explique isso, porque não tem outra justificativa. Eu defendo que haja, sim, criminalização da homofobia, mas em quais termos tem que haver criminalização? O Código Penal, que é algo relativamente simples, se houver boa vontade do parlamento para isso, o Código Penal tem que reconhecer, entre as motivações torpes do homicídio, da lesão corporal e da tortura, a homo-lesbo-transfobia. Quer dizer, essa motivação tem que estar lá entre os motivos torpes, e essa motivação torpe tem que agravar as penas para esses crimes. Agora, eu não acho e não defendo que a discriminação homofóbica e a injúria homofóbica tenham que ser punidas com penas de prisão dura, nos moldes em que o racismo hoje, segundo a lei, é punido. E nunca é. E nunca é, de fato. Na prática nunca é. Né? Porque a homofobia, ninguém nasce homofóbico. A homofobia não é um dado da natureza. A homofobia é adquirida como racismo, no processo de socialização. A homofobia tem a ver com o sistema de ensino. A homofobia tem a ver com o sistema informal de educação, os meios de comunicação. A homofobia tem a ver com a transmissão dos valores da família. A homofobia tem a ver com a educação religiosa. Então, não basta achar que punição, ampliar o sistema punitivista, vai resolver a questão da homofobia, porque não vai resolver. O cara ser preso, talvez faça ele pior, ser preso por ter me chamado de viado, escroto, torne ele pior na prisão, porque as nossas prisões são masmorras medievais. As nossas prisões são, claro, e não transformando e vulnerabilizando essa pessoa, porque quando há rebelião nas prisões, os primeiros a sobrar são os otários. Os otários que eu digo, as pessoas estão presas por crimes leves, em crimes provisórios. Eu sou um cara comprometido com um Estado penal mínimo. Eu defendo a legalização do aborto, portanto, a descriminalização do aborto. Eu defendo a legalização da maconha, legalização e regulamentação do comércio e do consumo de maconha. Sou a favor da descriminalização do consumo e do comércio de drogas. Eu sou a favor da legalização das casas de prostituição, portanto, a descriminalização da prostituição. Por que eu, por uma questão de corporativismo, vou defender um projeto de lei que criminaliza, amplia o Estado penal, uma pessoa por me chamar de viado? Eu quero que essa pessoa se transforme, eu quero que a homofobia dela seja desconstruída. E isso só pode ser, isso só pode acontecer não com penas duras de prisão,
mas com medidas socioeducativas. Prestação de serviços, palestras. Quer dizer, é isso que a pessoa se transforma. E eu acho que a esquerda, ela tem que ser vigilante para ela não cair no discurso populista, punitivista. Porque o discurso punitivista é um discurso populista, próprio da direita. E você vai retomar o projeto? Não o da Iara. Porque o da Iara é nesse sentido. O da Iara é ampliação de pena de prisão. Ela foi feita nos moldes da lei do racismo. Então, é uma lei populista, que dá uma resposta penal que não mexe nas estruturas, né? Mas nesse sentido, essa discussão por exemplo, que a gente está enfrentando aí nas escolas, né? Não tem a ver com esse projeto. Não tem a ver, mas o que eu digo que tem a ver, assim, eles não querem que você discuta um projeto de educação. Educar, Isso. Incluindo o plano nacional, os planos municipais, estaduais, educação. Esse também teria que ser um tema que tinha que entrar na escola. Esse é o tema. Esse é o tema. Na verdade, a prioridade deveria ser a gente disputar o sistema de ensino e os sistemas informais de educação para transformar culturalmente. Mas neste Congresso Nacional... Bom, mas não importa. O Congresso pode não aprovar leis, mas a sociedade pode estar empenhada nisso. Sim, o debate acontecer. E o debate acontecer. E aí a gente, ao mesmo tempo que a gente movimenta essa transformação cultural mais ampla, que mexe nas estruturas, nós temos que sim defender a criminalização nesse molde que eu falei, que é o reconhecimento da motivação torpe, o reconhecimento da homofobia, lesbo-transfobia como motivação torpe do crime contra a vida, que já são previstos, da lesão corporal, da tortura, que são crimes já previstos. Você não está criando um novo tipo penal. Você só está agravando, inclusive, as penas. Então, a gente contempla essa violência mais dura que tem acontecido. Você citou o caso dos 2 estudantes. E, ao mesmo tempo, a gente se engaja em combater o foco do incêndio. Porque o assassinato, quando acontece, ele aconteceu porque há um clima cultural que levou ao assassinato. Há um desprestígio da comunidade LGBT, há uma desumanização que acontece nas igrejas, que acontece na escola, que acontece na mídia. E a gente tem que combater isso. Quer dizer, só acontece o homicídio porque há esse caldo cultural. E achar que tão somente punir o homicídio vai resolver essa questão mais ampla, não vai resolver. Então, os ativistas que ficam aí me atacando e, de certa forma, agindo com desonestidade intelectual, dizendo que eu sou contra a criminalização da homofobia. Não, eu não sou contra. Eu sou a favor da criminalização nesses termos. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero ver pobre, e só pobre será preso, por xingar gays de classe média de viado. Porque é isso, na prática, que vai acontecer. A justiça desse país nunca foi distribuída de maneira igualitária. Então, quando a lei estiver implementada, é isso que vai acontecer. O gay e a lésbica de classe média, que tem acesso à justiça, ao ser insultado e ao ser discriminado, reivindicará a lei. E aquela pessoa ignorante, que não teve acesso a uma educação de qualidade, que não teve acesso a bens culturais, não teve acesso a políticas de cultura, que viveu uma vida de merda o tempo inteiro, bebendo água podre no lugar sem esgotamento sanitário, que vive de subemprego, que não teve a chance de ser uma pessoa melhor e que, portanto, conservou preconceitos, essa pessoa que vai para a cadeia. Então, a gente tem que ser solidário dessa maneira. A gente tem que pensar de maneira mais transversal, não só corporativista agora, com base na minha orientação sexual. As pessoas não são só a sua orientação sexual, elas também têm uma classe social, elas têm uma etnia. Então, eu queria pedir aos ativistas, até em solidariedade ao fato de que eu enfrento aquele Congresso Nacional sozinho, porque eu sou o único homossexual assumido e que não é fácil enfrentar, que eles sejam mais honestos comigo, sabe? Não saiam por aí dizendo que eu não sou a favor da criminalização. Eu sou a favor da criminalização, mas dessa maneira. E acho que dessa maneira a gente consegue, inclusive, convencer, talvez, muito mais o Congresso Nacional. Com certeza, também acho, né? Bom, gente, nosso tempo, infelizmente... está acabando. Tinha mais um. Sim. Gostaríamos de ficar mais tempo com você, Jean, porque seria perfeito. Bom, e nós gostaríamos aqui de agradecer, em nome do sindicato dos blogueiros aqui da Barão de Itararé, a sua participação aqui conosco nesse debate. Você nos representa, mais uma vez, eu quero te reafirmar isso. Essa sua luta é a nossa luta, né? Uma luta por um mundo melhor, justo, igual, né? E acho que cada um fazendo o seu papel e uma pessoa que tem você fazendo e dando destaque a esses debates é super importante. Acho que é só assim, nessa nossa militância, que de fato nós vamos transformar. E assim, eu adorei o seu otimismo. Eu acho que estava precisando de um pouco de otimismo nessa conjuntura. Acho que você está super otimista. Também concordo que nas crises a gente cresce, né? A gente aprende.
Queria agradecer aqui a Conceição Oliveira, o Edu, né, o Miro e o Helder que estiveram aqui com a gente no primeiro bloco. Super obrigada, né, muito boa sorte para você aí. Conte conosco nesses debates. Contem comigo. Grande abraço. Contem comigo sempre. Foi um prazer ter participado dessa conversa com pessoas que eu já admiro, já tenho um diálogo. E eu sou mesmo otimista, mas eu sou otimista e o otimista não é necessariamente passivo, né? O esperançado, Passivo, porque o esperançado, a pessoa que é só esperançada, ela está sempre à espera de dias melhores. Eu sou, antes de esperançado, um ativista. Você é um otimista realista. E ativista. E que constrói, né? Que ajuda a construir essa transformação. Muito obrigado. Isso. É isso aí. Tchau, gente. Um grande abraço a todos. E até o próximo Contraponto. Agora é a hora das selfies com o Jean Willis aqui, né?